Muita gente me pergunta sobre esse tema. Na última vez, eu pregando aqui, semana retrasada, eu falei assim, próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre cobertura espiritual. Quando você avança, quando a gente fala sobre avanço, sobre um território inimigo, você não avança sozinho, existe algo chamado cobertura. Quem dá cobertura para as tropas que avançam, sempre vai ser artilharia, ou seja, aqueles fogos que são lançados para desentrincheirar os inimigos que estão colocados dentro de buracos. O inimigo, ele nunca sai por vontade própria, você tem que expulsar ele, você tem que colocar ele para correr. E o princípio da cobertura espiritual é um princípio que assim, ele está derramado em toda a Escritura Sagrada, e nós também conhecemos como princípio de proteção, é um princípio de blindagem. Diz assim a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 11, 28, e também Marcos capítulo 1, esses dois textos eles se repetem. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Quando Jesus, ele vai responder essa pergunta com uma outra pergunta. O que está acontecendo aqui é que Jesus, ele está submetendo, ele está ordenando, ele está comandando, ele está sob todo o espírito imundo, e as pessoas começam a ficar impressionadas e perguntam, quem te deu autoridade? A resposta de Jesus é uma pergunta que diz assim, o batismo de João, era de João ou era dos homens? Ele faz isso para provocar aqueles que queriam preparar uma pegadinha para ele. Autoridade é algo que você recebe. Autoridade, ela é dada para você. Você pode ser o melhor professor de matemática da cidade de Curitiba, de São Paulo, de Salvador. Você pode ser o melhor arquiteto, o melhor engenheiro. Se uma pessoa não te der, se uma escola não te der autoridade para você exercer essa disciplina como professor, você pode ser o melhor professor, você jamais vai dar aula ali. A autoridade, ela é sempre um princípio de ser dado. E aqui eles perguntam assim, mas como é que você consegue fazer essas coisas? Quem te deu autoridade para você curar enfermos? Quem te deu autoridade para você expulsar demônios? Quem te deu autoridade para você ensinar do jeito que você está ensinando? Aprenda uma coisa aqui, Jesus, ele tinha aqui em torno dos seus 30, 31 anos. Aqui é o princípio ainda do ministério dele. E todo mundo que estava debaixo da autoridade de Jesus era mais novo do que ele. A gente fazia, os discípulos, eles eram muito jovens. Você vai reparar que o apóstolo João, ele vai morrer lá pela década de 90 do primeiro século. Ou seja, João, ele já devia ter em torno de 17, 18 anos, ele era o mais jovem dos discípulos, ele não era um homem já experimentado. O que a gente vê na Escritura Sagrada é que Paulo vai chegando e vai batizando as pessoas. Ele, na verdade, ele vai se encontrando com pessoas que já tinham uma cultura bíblica na sua vida. O judeu, ele andava debaixo da palavra de Deus. É diferente da gente, povos não judeus. A gente não conhece a Bíblia, a não ser que a gente viva numa família que já é tradicionalmente, culturalmente evangélica. Fora isso, você vai conhecer muita religião, você não vai conhecer muito pouco da Bíblia Sagrada. Aqui, Jesus, ele tem seus discípulos, e ele começa a fazer milagres, e as pessoas perguntam, mas de onde que veio isso? É muito novo, isso é muito jovem. Ele já era um rabino, né? Ele é chamado de rabi, ele é chamado daquele que é mestre, que dirige pensamentos, que explica aquilo que a gente chama isso de jugo. O jugo é algo que te dá um destino. É isso que é o jugo dos sacerdotes, isso que é o jugo dos fariseus. Jesus, em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, ele vai dizer, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho quiser revelar. Se você
conheceu e teve um encontro com Deus, é porque Jesus, ele quis revelar o Pai para você. E ele continua: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. A tradição farisaica, a tradição religiosa judaica, colocava pesos enormes sobre a igreja. Jesus, ele vai dar uma bronca nos fariseus, ele vai dizer: raça de víboras. Ele vai chamá-los de hipócritas, é uma palavra muito dura. Guias cegos, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair num buraco. Ele fala: vocês atam pesos, fardos pesados sobre os homens, e vocês não querem sustentar nem com um dedo, nem ajudar com um dedo. Vocês percorrem céu e terra para fazer um prosélito, um convertido, e depois disso tornam ele 2 vezes filho do inferno. Jesus, ele traduz toda a agonia de Deus em gente que coloca peso sobre os outros e não levam essas pessoas para Deus. Vocês trazem as pessoas para você, mas fecham as portas dos céus. Jesus diz: olha, vai haver para vocês um juízo muito mais pesado, vai haver para vocês um peso de condenação muito pior. É dentro desse contexto que Jesus está falando sobre cobertura espiritual. Cuidado com quem quer exercer sobre você autoridade e domínio, porque a autoridade é dada. A autoridade é um princípio que é dado. De onde vem a autoridade? Os crentes, normalmente, eles não entendem sobre questão de autoridade. Aqui, em Mateus capítulo 8, Jesus, ele se encontra com um centurião romano, e esse centurião tem um servo, tem um empregado, tem alguém que está muito doente, e ele fala para Jesus: olha, meu servo está doente. Jesus fala assim: eu vou na sua casa. Por que ele fala isso? Porque Jesus tinha acabado de ir na casa de Jairo. Jesus, ele chega aqui de um contexto, ele tinha ido para Gádara, os discípulos tinham sofrido ali uma tempestade. Jesus, ele mostra a sua autoridade sobre as intempéries. Ele diz: cala-te vento, quieta-te mar. Ele mostra a sua autoridade sobre os espíritos imundos. Ele chega em Gádara, ele expulsa aqueles demônios do endemoniado gadareno. Ele volta para Cafarnaum, ali era o centro missionário, vou dizer assim, de pregação de Jesus, essa cidade de Cafarnaum. Ali Jairo pega ele pelo pescoço e fala assim: vem na minha casa, a minha filha está doente. Na verdade ela já estava morta. E ele chega na casa de Jairo, ele, Pedro, Tiago, João, e diz assim: menina, eu te digo, levanta, talita cumi. E aquela menina que estava morta ressuscita. Então é nesse contexto de autoridade sobre o mundo criado, sobre as tempestades, sobre espíritos imundos e sobre a própria morte, que o centurião se apresenta diante de Jesus. Ele vai dizer: eu sou um homem sob autoridade, eu tenho soldados a minhas ordens. Eu digo para um soldado: vai, uma palavra, ele vai. Eu digo uma palavra: vem, ele vem. Eu digo: faz, ele faz. Ele está dizendo que ele tem uma autoridade que foi dada por Roma. O centurião, ele tem direito de governo. Autoridade é direito de comando. Autoridade não tem a ver com força. Você pode pegar aí, você é estudado, você é formado, você é graduado, você é pós-graduado, você tem um mestrado, você é doutor. Você está com o teu carro ali, dirigindo, andando na estrada para a praia. Soldado que tem lá o 1º grau, ele não tem nem o 2º grau completo. Ele estende a mão e fala: encosta. Você encosta na hora. Você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser o que você quiser. Na hora, aquele soldado, ele está investido numa autoridade governamental, e se ele falar: vou te multar, ele vai te multar. Você pega aqui no Rio de Janeiro, a gente chamava daqueles carros que levam outros carros, a gente chamava de jamanta. Em alguns lugares é chamado de cegonheira, não é assim? Aqui, não lembro como é que chama aqui, mas imagina assim, um veículo daquele pesado, um veículo daquele que ninguém consegue parar. Mas se aquele soldado, que é um homem lá de 80, de 90 quilos, fala assim: para,
a jamanta entra, o motorista para. Então, apesar daquele veículo, aquele caminhão pesado, ter força, quem tem autoridade é o soldado. É isso que esse soldado está dizendo para Jesus. Eu sou homem debaixo da autoridade, tenho soldado debaixo da minha autoridade. Eu digo uma palavra, gente, e eles obedecem. O soldado diz uma palavra, você obedece. É dentro desse contexto que ele fala assim: diga uma palavra, meu servo será curado. E aqui, aquele homem, ele consegue mexer com o coração de Deus de um jeito tal, que Jesus vai falar, nem mesmo no meio dos crentes, nem mesmo no meio da igreja, nem mesmo no meio desse povo que tem fé, eu encontrei fé como um desse homem. Ele vai dizer assim, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai. A palavra da autoridade, ela depende de algo chamado fé. Quando você diz, em nome de Jesus, seja curado. Eu sempre ensino para a igreja, não ore de olhos abertos, de olhos fechados, sempre de olhos abertos. A gente tem esse negócio de pegar e fechar o olho e ficar orando. Gente, você tem que olhar para ver exatamente sobre quem você está orando, e por que você está orando, e como você está orando. Aquilo que sai da sua boca, ela tem poder para mover a mão do Senhor em favor. Jesus aqui, ele está ensinando sobre essa questão de autoridade, é algo velho. A autoridade de um princípio foi dada para Adão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso é Gênesis 1. Muita gente pergunta, pastor, por que Gênesis 1 é diferente de Gênesis 2? Gênesis 1, Deus fala sobre a criação, esse é o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, as trevas cobriam a face dos abismos, o Espírito de Deus estava lá em cima, e Deus, ele começa a estabelecer aquilo que era uma organização sobre o nada, sobre o caos. Haja luz, haja separação entre as águas, e fez o firmamento, ele faz surgir a porção seca, e aí ele começa a colocar vida na terra. Entenda uma coisa, o livro de Gênesis não é um livro de ciência, é um livro de princípios. O livro de Gênesis, ele não vai obedecer aqui aquilo que a gente entende como é ciência, mas a gente vai entender como todas as coisas são criadas através do princípio da palavra do Senhor. Gênesis 1 fala sobre os 6 dias, e sobre um dia em que Deus fala assim, eu vou contemplar, é o dia do descanso. Esse é o problema daqueles homens que colocam o sábado como uma regra, como um princípio de salvação. A lei não salva ninguém, você jamais será salvo pela lei. Quem te salva é Jesus Cristo. A lei impede você de cair nos buracos, nas ciladas, nas desgraças. Obedeça a lei para ser feliz. Não obedeça a lei para ser salvo, porque você não vai cumprir a lei. A lei, querido, tem uma coisa que ela te dá: certeza de que você está perdido. É isso que é a lei. A lei tem uma coisa que ela te dá: a necessidade de ir até o Salvador. É isso que Romanos 3,20 diz, que pela lei é impossível alguém, pelo cumprimento da lei, será salvo, seja salvo, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. A lei é um espelho, assim, que você olha e fala assim, eu estou me vendo, eu não tenho salvação. Mas essa mesma lei diz, existe um Salvador, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento dizia sempre, Jesus vai vir. O Novo Testamento diz, Jesus veio e voltará. Em Gênesis capítulo 1, Deus está pegando a autoridade dele, está dando para um homem chamado Adão. Os abençoou e diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Repara que Deus, ele diz para Adão colocar nomes nos animais. Eu já ensinei para vocês, o Antigo Testamento, a Bíblia, o nome não tem a ver com a sutileza dos vocábulos e nem com a doçura das palavras. O nome dele hoje, geração Z, Noa, Benjamin, Adão. Existem assim os nomes hoje, né, que são Brittany, Dylan, são os nomes. Na minha geração era Marcelo, Marcos, Carlos, Paulo, João. E aí você dá o nome porque ele é bonitinho. Olha que nome bonito, Enzo. Hoje tem um monte de Enzo.
Eu fico imaginando daqui a uns 50 anos vai ter um monte, 60 anos, vai ter um monte de senhorzinho chamado Enzo na igreja. Na Bíblia não. Nome dá destino. Nome é uma biografia que é escrita antecipadamente. O seu nome será Abrão. Abrão quer dizer não pai. Olha, eu vou trocar teu nome para Abraão, pai de nações. Eu vou te dar um nome. Raquel diz Benoni, filho da dor. Jacó diz negativo. O nome dele será Benjamim, filho da alegria. Os nomes eram dados escrevendo de antemão uma história que iria se cumprir. O Jacó é o usurpador. Deus muda o nome dele para Israel, o príncipe, o campeão, aquele que está em primeiro lugar. Aqui ele dá nome, porque dar nomes significa ter autoridade. Se eu digo assim, vou citar um nome aqui, que o pessoal da internet já conhece. Maurício! Maurício! Cadê o Maurício? Ele já fica em pé lá, levanta a mão. Porque quando eu sei o teu nome, eu te controlo. Quando Deus diz para Adão, subjugue, domine. Dominar não é ser dono. Dominar é exercer controle. Quando ele chama a girafa de girafa, o leão de leão, o rinoceronte de rinoceronte, ele tem autoridade sobre esses nomes. Você pode estar andando na rua e você vai ouvir qualquer nome, até que alguém diga o seu nome, Fabíola, aí pronto, você pode estar distraído. O nome disso é autoridade. Autoridade é diferente de poder. Eu pego aqui Êxodo 7, verso 1, em duas versões, na corrigida e revisada, e na NVI, você vai ver que as mesmas palavras dão sentidos semelhantes. Eis que vos dou autoridade sobre o faraó. Na corrigida diz, tu serás como um Deus. O que é um Deus para faraó? Significa que aquilo que eu faço se cumpre. Você repara que existe um exército de faraó contra um homem, que é Moisés. Um exército que era o exército mais formidável da terra. Nenhum exército era como um exército bem alimentado, enriquecido, preparado e armado como o exército do Egito. E havia um homem que era um pastor de ovelhas, um fugitivo criminoso, um homem sem nenhuma arma, apenas com um cajado nas mãos. Esse homem, sozinho, com autoridade, ele vai submeter todo um exército poderoso à ruína. Olha aí, Moisés, eu te dou autoridade e você será como um Deus para Faraó. Ele vai chegar para Faraó, assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir. 7 vezes ele diz, o Faraó diz assim, ó, não deixa. Ah é? Transforme-se as águas, as fontes, o rio em sangue. Arão, vai lá, coloca teu cajado na água, pronto, vira tudo vira sangue. Piolho, sarna, eu sei lá o que era aquela úlcera. Você repara que uma palavra que Moisés dava se transformava em juízo. Nós chamamos isso das 10 pragas sobre o Egito. A mais famosa delas, a chamada praga dos primogênitos, quando o sangue do cordeiro é colocado sobre os umbrais, é a festa da Páscoa, quando o anjo da morte passa por cima e não causa dano ao povo de Israel. Aqui Deus dá a autoridade dele, ó, vai lá e faz o que você quiser. A autoridade é um princípio. Autoridade e poder são duas coisas absolutamente distintas. Poder é força e autoridade é governo. Quando você vota, o poder é teu, para dar autoridade para uma pessoa para governar a sua vida. Na democracia, o poder é do povo, pelo povo e para o povo. Quem coloca governante da sua vida é você, você escolhe. Você pega o poder que você tem, é chamado poder do voto, e coloca alguém que pode mudar, beneficiando ou estragando para sempre a sua vida.
Na Grã-Bretanha, a gente conheceu durante muitos anos, a minha geração, Rainha Elizabeth II. Ela é mãe do príncipe Charles, que hoje é o rei Charles III. Ele tem poder, mas não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Na Inglaterra, o rei segura o cetro, usa a coroa, senta no trono, mas não manda nada. Ele tem poder, mas ele não manda nada. O exército está na mão dele, mas quem manda para a guerra é o primeiro-ministro. A autoridade é o primeiro-ministro. O poder está nas mãos do rei. Aqui a gente está aprendendo um princípio. O primeiro princípio da autoridade é o princípio da proteção. É o princípio da cobertura espiritual. Em João capítulo 17, Jesus vai dizer: eu protegi, eu guardei. Diga, guardar. Guardar é proteger as 7 chaves, é colocar num cofre. Todos aqueles que tu me deste, à exceção do filho da perdição, Judas, aquele que amou o prêmio da iniquidade. É isso que Atos capítulo 1, verso 8 diz. Ele amou o prêmio da injustiça. O ganancioso que trocou a proteção de Deus por algumas moedas de prata. A autoridade e poder, ela é dada por Deus, que tem poder, ao homem, e quando o homem desobedeceu a Deus, ele perdeu toda a autoridade. Quando em Lucas 4, 5, 7, Jesus é tentado, e essa é a segunda tentação, a Bíblia diz que o diabo, é isso que a Bíblia diz, o levou a um alto monte, e lhe mostrou todos os reinos da terra, a sua glória. Ele fala o seguinte: ó, tem uma proposta para você, eu vou te dar autoridade sobre todos eles, porque foi dada para mim, eu dou para quem eu quiser. Autoridade é dada. Sabe por que eu estou pregando nessa igreja? Sabe por quê? Porque Bom Retiro, há 5 anos atrás, me deu autoridade. Sabia disso? Eles me convidaram para ser pastor dessa igreja, fizeram uma assembleia, eles se reuniram, e disseram assim: todos concordam que o pastor Lobo vai ser o nosso pastor aqui? A assembleia disse: concordamos. A partir de agora, a autoridade daquele momento da igreja foi dada para quem? Para o pastor Lobo. Um pastor que vive em iniquidade, é como se fosse uma proteção, que é que nem uma peneira furada, que não cuida de ninguém. Um pastor que vive em santidade, é como se fosse um domo desses, que a gente vê de proteção lá em Israel, nada toca a gente. A autoridade é dada. O que Satanás está dizendo assim é o seguinte: ele está corroborando, ele está confirmando aquilo que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno. Você está entendendo isso? Por que que o mal me toca? Por que que a doença? Por que que a dengue? Por que que o Covid? Por que que a desgraça familiar? Por que que o sofrimento? Por que que a injustiça toca em mim? Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quando Adão, ele fez um negócio, entenda isso, foi um contrato que quebrou, foi uma desobediência contratual. Você entende isso? Deus avisou Adão: Adão, está tudo certo para você, come de tudo aqui. Está vendo esse jardim aqui? É o teu self-service, come tudo. Está vendo esse prato aqui? Esse aqui você não vai comer. Esse prato de lentilhas, não toca nele. Tem muita gente que compara a maçã. Não era maçã, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Eva viu e pareceu saborosa. Eva olhou e falou: aquele fruto é agradável aos olhos, ele vai me dar algo que Deus não está me dando. Olha como é que Satanás é sujo. Você pode comer de tudo, aqui você não pode, só isso aqui. E Satanás faz você querer a única coisa que você não pode. É como se você fosse num shopping
É como se fosse no mercado municipal, e Deus falou assim: está vendo isso aqui? Ó? Tudo isso aqui é teu, pode pegar o que você quiser. Está vendo esse item aqui? Esse não. E Satanás te convence que aquele único item pode ser a razão de toda a tua felicidade. Ou ele começa a dizer para você que Deus está só negando para você um direito de prazer. Ele fala: Deus não quer que você tenha prazer aqui. Você pode ter prazer com qualquer coisa, aqui não. Quando Adão desobedece, ele pega a autoridade que ele tem e dá na mão do ser mais sujo, violento, bruto, assassino que existe, que é Satanás. Agora Satanás, com autoridade para desgraçar, para humilhar, para matar, roubar e destruir, ele tenta um novo negócio agora com o Filho de Deus, Jesus. Se você ficar de joelhos aqui, se você prostrado me adorar, eu vou te dar autoridade sobre aquilo que eu recebi. Não precise ir para a cruz. Para que morrer? Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Para que sofrer aquele castigo horrível? A autoridade, querido, é dada, ela foi perdida no princípio. Mas essa autoridade, ela é demonstrada naquilo que a gente chama de hierarquia espiritual. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16, aqui a Bíblia é um cântico, tá bom? Colossenses 1, é como se fosse um salmo. Cadê a minha maestrina? Colossenses 1 é uma canção. E é uma canção que fala de Jesus. Ele fala que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Coisas visíveis você enxerga, e coisas que você não enxerga. O mundo espiritual você não vê, senão com olhos espirituais. Há um homem na Bíblia, um dos homens que vê o mundo espiritual, um deles, Eliseu, ele recebe a notícia de que ele está cercado. Geazi, uma espécie de pastor auxiliar, fala: estamos fritos. O exército de Ben-Hadad, o sírio, nos cercou. Aí Eliseu fala assim: sabe de nada, inocente. Abre os olhos do teu servo para que veja que em maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Então Geazi olha e vê as colinas cheias de cavalos e cavaleiros de fogo. É a mesma visão que Eliseu já tinha tido antes, quando Elias subiu aos céus, acompanhado, ele sobe aos céus, não numa carruagem de fogo, mas num redemoinho, mas acompanhado pelo mundo espiritual. Existe algo chamado mundo espiritual, coisas que você não vê, e tem coisas que você vê. O que Jesus fez? Ele faz tronos, dominações, principados e potestades. Esse nome pode ser diferente para você, mas fazem parte de uma pirâmide hierárquica, onde tem o seu topo, e lá no vértice superior está Deus. Quando Isaías capítulo 1 fala sobre Deus, ele fala que ele é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ou seja, quem manda é Deus. Os exércitos de Deus, Isaías capítulo 40, são maravilhosos, são anjos, que são distribuídos hierarquicamente, e esses anjos recebem ordem de um Deus. É isso que Salmo 91:11, que eu preguei domingo à noite, fala: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Da mesma maneira, existe aquilo que a gente chama de inversão. O império das trevas copia aquilo que o mundo espiritual de Deus, copia aquilo que Deus faz. Porque não temos que lutar
contra seres humanos. O dia que você aprender isso, você vai ser mais feliz. Não são as pessoas. Não é contra carne e sangue. Você aí está sentado, está ouvindo a gente pela internet. Não é pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Se as pessoas, pastor, se me der um tapa na face, oferece a outra. Se me obrigarem a fazer o que eu não quero, faz mais um pouquinho. Se me odiarem, ama. Se falarem mal, fale bem. E se me amaldiçoarem, está amarrado em nome de Jesus, não, abençoe. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. E se ele quiser tomar de você a capa, dá também a túnica. O nosso problema não são com as pessoas. A gente só está vendo o mundo natural. O nosso problema são, sabe quem? A gente luta contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui, a pirâmide hierárquica, ela está voltada de cabeça para baixo. Eu quero muito que você entenda isso. Quem governa esse mundo espiritual maligno é Satanás. Entenda isso. Ele é chamado de príncipe das trevas. O poder que opera nos filhos da desobediência, Efésios capítulo 2, ele é chamado de príncipe dos espíritos do ar. A nossa luta é espiritual. Tudo aquilo que você pensa que são pessoas, e mais do que isso, ele está falando isso para você, por quê? Porque Deus vai dar autoridade para mim e para você sobre o mundo espiritual. Quando a Bíblia fala sobre autoridade, Mateus 28, Jesus ele recupera a autoridade. É me dada, lembra que a autoridade é dada? Foi dado para mim. Toda autoridade, no céu e na terra. Naquilo que eu vejo, naquilo que eu não vejo. Você repara que Jesus, em Lucas capítulo 11, ele cura um homem com uma mão mirrada. Ele tinha uma mãozinha assim, ó, aleijada. Aí, ele restaura a mão. Ele pega uma pessoa que nasce sem globo ocular. Ele não é que ele tinha os olhos ali e tinha o espírito de cegueira nele. Não é isso. Ele pega barro, cospe e faz um olho novo. Então, ali o problema era clínico, não era um problema espiritual. Jesus, ele resolve problemas da gente aqui na terra. Pedro, o que te parece, Pedro? É lícito cobrar os donos da terra imposto? Por quê? Porque os centuriões, os guardas do templo, vieram cobrar Pedro. Pedro, você e teu mestre não pagam imposto, não? Aí Jesus diz, olha, Pedro, para não escandalizarem a gente, vai, pega a tua vara, não foi espiritual, pesca um peixe, vai lá no Tiberíades, vai lá no lago de Genezaré, vai lá no mar da Galileia, que é uma água doce, você joga a tua vara, pega um peixe, e quando você pegar o peixe, dentro dele, aquele único peixe, vai ter um estáter, que mais ou menos dava para pagar o imposto dos dois. Isso não era um problema espiritual, era um problema que estava, o peixe acabou engolindo uma moeda, e Jesus já sabia, ele tem controle no céu e na terra. Então, me dá toda a autoridade aonde? No céu e na terra. Essa autoridade, uma das passagens que eu mais amo, Apocalipse capítulo 1, Jesus, ele aparece para João, e João tem uma tremedeira, cai, João tem creco, o apóstolo João na ilha de Patmos, aí ele toca nele e fala assim, não tenha medo, viu Joãozinho, Little John, a gente chama ele de pastor fofo, né? Pastor João, mas é só um apelido, mas ele é fofo mesmo, eu não sou eu que digo, são as ovelhas que dizem. E aí João, ele está ali, o anjo fala assim, que na verdade é uma teofania, é uma aparição de Jesus, e diz, não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que esteve morto, mas hoje vive, eu ressuscitei e vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno.
O que Jesus está dizendo para o João, a palavra-chave, é uma metáfora de autoridade. Quer ver metáfora de autoridade na Bíblia? Não poupe a vara ao seu filho. Está vendo? Chegar em casa, você vai ganhar uma coça. Ou seja, vou pegar aquela vara de goiabeira, aquela vara de marmelo. Minha mãe sempre falava isso, eu não sei exatamente o que é isso não. Vara de marmelo. Mas eu sei que do jeito que ela falava é que doía. Mas eu não sei o que é. Nunca vi assim, acho que até vou pesquisa aí no Google. Vara de marmelo. Mas é algo que deve doer o teu lombo. Existe algo chamado limite. Não é que você vai ser estúpido, grosso, vingativo, brutal com seu filho, não. Coloque limite. A palavra vara significa ensinar e disciplinar. Não, hoje você não vai brincar, você vai fazer a lição de casa. Portanto, você colocou a vara. Isso é uma metáfora da autoridade. Quando a Bíblia fala sobre governo, sabe quando eles colocam ali os pardais para tirar uma foto da tua placa para mandar uma multa para a sua casa? Isso é Romanos 13. Toda autoridade é dada por Deus. Não existe autoridade que não venha de Deus. Aquele que se opõe à autoridade, se opõe a Deus. E Deus está ensinando a gente, ó, se você não consegue obedecer ao seu governante, você não vai obedecer a Deus não. Se você não consegue obedecer a seu pai, sua mãe, você não vai conseguir obedecer a teu Deus. Isso é uma metáfora. Se você quer desobedecer, então toma 4 pontos na carteira, 5 pontos na carteira, gravíssima, 7 pontos na carteira. Ou seja, o governo é espada, diga metáfora. Não é que é uma espada que vai pegar, é faca, vai cortar a tua cabeça fora. Não, é algo que vai doer em você. Da mesma maneira, a autoridade aqui, Jesus diz, eu tenho a chave. Ele vai pegar essa autoridade, ele vai dar essa autoridade para o homem. Efésios 1, 21, acima, lembra, deixa eu voltar aqui, você lembra da pirâmide, dos principados, dos tronos, das potestades, pronto, aqui Efésios 1, 21, acima de todo principado, e poder, e potestade e domínio, lembra aquela hierarquia espiritual, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Pois isso, você ouviu falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós somos os membros do corpo. Ele explica que, por exemplo, se você não tiver um membro, o teu corpo não vai funcionar direito. Se você perder um rim, se você não tiver o baço, se você perder um olho, o corpo todo vai sofrer. Você faz parte, você é membro, nós, cada um de nós, com nossos dons, somos uma parte só do corpo de Cristo, que é o cabeça, é aquele que dirige. Ele sujeita a Satanás debaixo dos pés do corpo. Ele está falando sobre uma autoridade de um inimigo que está desarmado. Colossenses capítulo 2, 14 e 15, tendo despojado, é um versículo que eu amo, principados e potestades, os humilhou. Eu gosto da versão que diz, triunfando sobre eles, os humilhou na cruz. Quando Jesus ressuscita dos mortos, aquela autoridade que Adão tinha dado para Satanás, ele fala assim, ó, ei, e dá de volta aqui. Isso agora é meu. É me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Número 2. Esse inimigo que tinha autoridade para destruir, agora ele está derrotado. 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para aniquilar. Para acabar. Para destruir todas as obras do diabo. Isso significa, querido, eu passei o fim de semana passado inteiro ensinando isso, que você não é uma vítima. Ai, pastor, que medo do cão. Não, ele que tem que ter medo de você. Porque a partir do momento que eu te dou autoridade, significa que o governo que eu tenho sobre o mundo espiritual, você também tem. É isso que Jesus está dizendo. Está vendo aqui, ó? Essa autoridade é minha. Vai lá e faz o que você quiser.
eu tinha um período, eu trabalhei muito tempo como, a igreja sabe disso, eu trabalhei na Força Aérea muito tempo como oficial. E tinha uns dias lá, que eu tinha que preparar uns relatórios de avaliação. Gente, pensa um negócio que tomava a minha vida. Eu ficava naquelas semanas assim, mas assim, assoberbado, escrevendo norma padrão de ação, padrão de desempenho. Tinha uns negócios que eu tinha que fazer, eu não podia ficar toda hora recebendo alguém. Eu brincava assim: o que você quer, uma bala? Sabe teu filho quando é pequeno? Mamãe, papai, já acabei. Posso ir no banheiro? Teu filho falava assim: vem me limpar. Falava isso ou não falava? Vem me limpar. Mãe, estou com fome. Eu separo tudo para dar um lanche para a criança. Ou então liga para você: mamãe, esqueci o trabalho de casa. Aí era aquela cartolina. Hoje não existe mais isso. Hoje deve ser tudo, nem sei mais como é que é. Deve ser tudo digital. Não, toma aí pelo WhatsApp, receba. Deve ser assim. Mas você tinha que parar a vida. Gente, era igualzinho: chefe, me dá dispensa. Chefe, eu estou aqui com uma receita. Eu posso... Gente, eu ficava doido. Aí eu pegava um dos meus tenentes, um dos meus sargentos. Aí eu pegava... A gente tem um distintivo que gradua a gente. Você olha assim, tem uma estrelinha, aspirante. Tem uma estrelinha com mais um detalhezinho: não, é um segundo tenente. Tem uma estrelinha quando é um primeiro tenente, é um capitão. Aí eu pegava aquele meu distintivo e botava na cabeça do soldado, na cabeça do sargento. Não era maluco, não. Eu falava assim: ó, faz o que você quiser, mas não deixa ninguém passar dessa porta aqui, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar, eu tenho que escrever relatórios. Gente, eu pegava a minha autoridade, eu dava na mão de alguém que ia resolver esses detalhes que eu não queria mais resolver. Deus faz muito mais pela gente. Deus, Ele confia a cada um de vocês uma autoridade que o Filho dele conquistou na cruz. Ele fala o seguinte: toma aí minha autoridade, recebe aí. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nenhum dano vos será feito. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A cobertura espiritual é um princípio de proteção. A cobertura espiritual é o primeiro princípio da autoridade espiritual. A cobertura não é para você fazer bobagem. Se você pega a autoridade de Jesus para fazer bobagem, você vai virar um Sansão. Porque Sansão tinha autoridade, mas usou autoridade para fazer besteira. Autoridade não significa que você faz o que você quiser, é para você andar dentro da lei do Senhor. Você não pode fugir dessa autoridade. E você também não pode fingir que você não tem ela. Quando você recebeu Jesus como teu Salvador, essa autoridade vem para a tua vida. Eu sei que isso é muito diferente daquilo que a gente que foi criado em igrejas mais ortodoxas aprende. Olha o que eu vou dizer: você não dá ordem para Deus. Deus não é teu servo, Deus é teu Senhor. Mas você dá ordem aos seus problemas. Sai daqui em nome de Jesus. É isso que Jesus diz: eu te dou autoridade. Se a tua fé for com um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: sai daqui e vai para lá. Abre tua boca, querido. Abre tua boca, deixa de ser tímido. Eu sempre pergunto assim: alguém pode me dizer uma oração aqui, uma oração em que as pessoas pedem para Deus e Deus não se mexe? Deus pode até dizer não, mas quando eu olho, por exemplo, para Pedro na Porta Formosa, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Deixa isso sair da sua boca. Começa a comunicar essa autoridade espiritual que você tem. Começa a dizer para o mundo espiritual, para ele recuar da tua vida.
começa a falar na tua casa, toda confusão sai em nome de Jesus. Começa a dizer, gente, não vem falar para mim que não funciona. Eu me converti um garoto, dentro de uma família idólatra, casado com uma esposa que dentro de uma família que vivia no ocultismo brabo, no feitiço. Eu fiz assim, funcionou, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Começa a dizer para os seus problemas, para dizer Deus cura, Deus cura, Deus cura. Deus não falou isso. Deus diz, coloque a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu tenho deixado vocês aprenderem aqui. Gente, você precisa levar isso para o resto da sua vida, isso não pode morrer com você. Ensina teus filhos a fazer isso. Vem cá com o papai, vem cá com a mamãe, vem cá com o teu irmão. Bota a mão aqui, diz em nome de Jesus, sai! Você não pode duvidar daquilo que Deus diz que é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você crê de verdade que a Bíblia é a verdade? Você crê nisso ou mais? Não, pastor, mais ou menos. Foi para aquele tempo. Se você não crê que aquilo que Deus diz é eterno, o que você está fazendo aqui? De verdade, gente. De verdade. O que você está fazendo numa igreja de crentes se você não crê que a Bíblia é verdade? Começa a usar isso para você, porque foi algo que custou caro, custou a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Ele pagou caro. Vem aqui, toda quarta-feira a gente ora pelas tuas finanças, pela tua família, pelos teus negócios, pela tua vida espiritual, por tudo que diz respeito. Começa você mesmo a orar. A gente tem que parar de ter essa dependência, que você é filho. Olha para mim, eu não sou mais filho do que você não. Deus não tem filhos prediletos. O lobo é predileto. Não, sou igual a você, igualzinho a você. Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, às mesmas paixões, às mesmas dúvidas, às mesmas depressões. Pronto, Elias era sujeito às mesmas coisas que a gente sente. Ele orou, o céu fechou 3 anos e meio, ele orou de novo, o céu abriu. Nós somos iguais, e todos nós recebemos autoridade do Senhor. A cobertura espiritual, que ela protege você, mas ela também te dá algo chamado autoridade. Usa ela. Até quando você vai pegar essa autoridade e vai ficar enfiada dentro de uma gaveta, dentro do teu livro da escola bíblica? Olha, aprendi sobre autoridade. Usa isso. Quando você começar a usar isso, escute, quando você liga na terra, é ligado no céu. Quando você concorda na terra, é concordado no céu. Posso orar por você? Você quer a autoridade de Deus? Vamos vir aqui para frente, todo mundo. Vamos orar junto. Temos uma canção? Temos uma canção, Lilinha? Uma canção, você canta comigo aqui? Ao que está assentado no trono, como em volta de Jerusalém. Vem aqui à frente, vem todos aqui. Pode sair do seu lugar. Vamos orar. Vamos orar juntos aqui. A gente vai abrir a boca. A gente vai falar com Deus a respeito daquilo que Ele deu para a gente. Eu vou pedir para todo mundo sair do corredor. Por favor, quem sai do corredor, vem aqui à frente. Vem aqui para a gente orar junto. O coral vai orar também. Hoje você vai orar. Hoje ninguém vai orar com você, você vai orar. Vou repetir uma oração aqui, vou fazer uma oração, você vai repetir ela. Tá bem? Você faz isso? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer como o centurião romano? Olha, não precisa ir na minha casa não, diga uma palavra. Vai funcionar. Você consegue falar isso? Não. Você pode dar um amém, pelo amor de Deus, amém. Tem que, gente, se tu no teu coração crê e com a tua boca confessar. Vamos orar junto? O coral vai orar junto comigo? Ora junto comigo assim. Ore comigo. Diga assim, Senhor meu Deus. Diga, Senhor meu Deus, eu confesso aqui o nome do teu filho Jesus como rei na minha vida, como Senhor da minha vida. Eu recebo essa autoridade. A tua palavra é a verdade. Diga assim, a Bíblia é a realidade. Eu tomo essa autoridade que Jesus me deu
para pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno. Nenhum dano me fará, nenhum mal me tocará, nenhuma praga chegará na minha vida. Eu levanto uma palavra sobre a minha própria história. Diga: eu rejeito toda a influência do mal. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu concordo aqui na terra que toda enfermidade sai da minha vida em nome de Jesus. Eu concordo que a minha casa é casa do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Eu, em nome de Jesus, com a autoridade que Jesus me dá, eu abençoo a minha descendência e todas as minhas gerações, todo o meu legado. Aonde a planta do meu pé for, ali é terra do Senhor, ali é lugar bendito do Pai. Senhor, abençoa a obra das minhas mãos, me faz prosperar nos meus caminhos. Senhor Deus, eu concordo aqui na terra que os teus anjos, eles se acampam ao redor de mim. Os teus anjos recebem ordens a meu respeito, que o meu futuro está nas mãos do Senhor. Eu quero usar essa autoridade para abençoar, para libertar cativos, para impor a mão sobre os enfermos, para curá-los, para estabelecer o poder de Deus em minha vida. Eu te dou graças. Diga: eu te dou graças, Senhor, pela tua autoridade que só deu a todo mundo que crê. E como eu creio em Jesus, eu recebo essa autoridade. Diz amém. Diz amém. E diz amém. Aleluia. Senhor Deus, despede o teu povo com essa palavra. Não deixa nenhuma dessas sementes, que são verdades de vida eterna, não deixa que escapem do coração, da mente. É uma verdade que não pode ser retirada dos teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Você que não tem igreja, você que não foi batizado, você que precisa se consertar com Deus, seu lugar é aqui. Amém? Deus abençoe sua vida. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém? Amém, gente? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, gente. Um bom resto de semana.